Olá, Cátia, tudo bem? Estás-me a ver? Sim, estás a ouvir? Sim, eu não vou ver, mas acho que é um erro normal. Normalmente não. Mas pronto, acho que está Mas estás a tudo. ouvir? Ok, Estou. vamos esperar só que entrem mais algumas pessoas para também estar mais gente. Em primeiro lugar, agradecer o convite, aceitaste logo quando convidamos para estar aqui, para estares aqui um bocado connosco. E se calhar também vou começar a enquadrar como é que surgiu esse convite. Nós começamos recentemente, a JS criou o Instagram. Então todos os domingos temos feito um quiz. E um dos domingos fizemos acerca do desporto, e assim, a Libra das Meias. E fizemos uma pergunta que era quem é que foi o atleta olímpico? A Libra das Meias já teve atleta. E foste tu a única, acho eu que se saiba, pelo menos recentemente. E no entanto não foste a mais votada. Então nós começamos a pensar, epá, as pessoas Sério? as pessoas não sabem quem foi. Não são todos os conselhos que têm um atleta olímpico ou que podem ter essa felicidade. E nós tendo tido uma e as pessoas não sabem quem foi, achamos que era uma falha. E foi um dos grandes motivos que fizeram com que estivesses cá e com que te convidássemos. Então já está mais gente, também vamos começar. Agradecer-te o convite, agora em termos mais formais, para estares connosco. Uma cucujanense de Gema. E queria que começasses por falar um pouco acerca do teu percurso, como é que começaste no atletismo, o que é que te fez entrar, e falar um pouco assim em geral, desde o NAC até agora aos altos patamares de atletismo, como tu já atingiste. É assim, eu acho que comecei com 13 anos no NAC, após várias insistências do Pinho, porque eu ganhava os corta-matos da escola. Então, após várias insistências, eu fui treinar para o NAC, ainda em experiência, porque ainda fazia ginástica, também com cojães. E então depois gostei muito, embora os meus pais não tenham gostado muito na altura, mas eu sempre gostei muito de fazer atletismo. E depois a paixão começou a cada vez a crescer mais, a fazer vários tipos de provas. O fim na altura meteu-me a fazer altura, comprimento, barreiras, meu Deus, passei por essa fase. E então, depois surgiu a oportunidade de ir para Lisboa. Podia ter ido para o Benfica ou para o Sporting. Na altura nós escolhemos o Sporting e já estou lá 10 anos, acho eu, 10 anos. 10 a caminho de 11, acho eu. Acho que faz Eu acho que sim, 11 em outubro. eu acho que na época quando eu entrei para o atletismo, tu foi na altura que saíste, acho que ia treinar contigo muito pouco tempo, pai. Eu acho que entrei no verão, depois foi aquele períodozinho em que tu foste para o Sporting, eu recordo-me. E pronto, depois eu fiz o percurso normal, eu nunca fui assim uma atleta extraordinária nas camadas jovens. Não era má, mas também não era destacada, uma boa atleta. E então depois fiz um percurso, nunca fui um Olímpico Jovem. Esta é a minha amargura da vida, nunca fui um Olímpico Jovem. Diz? Nunca estiveste no Olímpico Jovem Nacional. No Nunca. entanto, foste aos Jogos Olímpicos, já. É bastante engraçado. E pronto, depois fui evoluindo pouco a pouco. Do Fonseca, eu passei do Pinho para o José Fonseca, José Fonseca passei para o Carlos e já estou lá com o Carlos quase também há 10 anos. Não sei se estou há 11 no Sporting, fiquei um ano com o Fonseca, acaba 9, 10 anos estou com o Carlos. E consideras que aquela passagem não deve ter sido fácil para ti, não sei que idade tinhas, mas a passagem de quando foste viver para Sporting, quando foste viver para Lisboa, quando foste para o Sporting, foi um momento difícil de adaptação, assim, ou conseguiste com facilidade adaptar-te a essa nova realidade? Assim, para os meus pais e para a minha irmã foi mais complicado. Para mim, o nova, vou para Lisboa, vou para uma nova realidade. O depois, isto é como no início. No início nós vamos para a festa, vamos todos felizes. Mas depois a saudade começou a acumular e
muitas coisas foram diferentes, ou seja, eu tive que ganhar uma independência muito rapidamente. Qualquer problema eu podia recorrer aos meus pais, mas eles não iam me ajudar naquele preciso instante. Eu lembro-me imenso que o meu pai dizia-me: tu agora já não podes esquecer dos livros em casa, porque eu não posso ir à escola levar-te. E então tipo, esse crescimento teve que ser muito mais rápido. E ganhaste autonomia, certamente. Também as pessoas que estiverem a ouvir e quiserem fazer alguma pergunta à Cátia estão completamente à vontade também para tornar isto mais interativo. Hum, e agora tu falaste da escola e assim, eu acho que tu estudas, estás no ensino superior, não estás? Não sei se já terminaste. Não. Agora estou um bocadinho obrigatoriamente parada. Eu estou a tirar enfermagem, licenciatura em enfermagem. A minha faculdade tem 2 anos, digamos, da licenciatura normal, e agora faltam mais 2 anos que tenho o estágio. E o estágio eu tenho que fazer. Exatamente. E, por exemplo, o terceiro ano é só estágio. Portanto, eu não posso fazer outro tipo de coisas sem ser o estágio. Então estou um bocado parada. Este ano nem matriculei, porque era ano dos Jogos Olímpicos, e a disponibilidade não era quase nenhuma, porque eu faço muitos estágios fora, e então não me permite estar muito tempo a disponibilizar tempo, exatamente, para o curso ou para ir para o hospital. Alguma coisa ia falhar. E estamos a falar de pessoas, estamos a falar de cuidados de saúde, e então eu decidi este ano nem me matricular. Então estou um bocadinho parada. Agora também estou um bocadinho, além de parada, estou indecisa sobre o próximo ano. O que é que eu farei, por exemplo, porque a minha vontade e o meu grande sonho é ser enfermeira. E então, digamos que eu estou, ok, já estou há tantos anos sem exercer, como é que vou fazer agora? Vou fazer mais para o próximo ano, vou-me esquecer um bocadinho disto e estudar novamente, vou tentar. Então eu estou a ponderar mesmo fazer pelo menos o primeiro semestre de estágio para o bichinho ser alimentado. Sim, mas para o ano em princípio vão-se realizar os Jogos Olímpicos. Tu concordaste com a decisão? Acho que é unânime. A decisão de adiar os Jogos Olímpicos era praticamente. Sim, há várias razões no meio disto que eu considero verdadeiras e bastante pesadas para a decisão. Desde não haverem condições para os atletas neste momento treinarem para estarem em condições lá, e, por exemplo, os atletas da Suécia estão a treinar normalmente, nós não. Portanto, ia ser regular, vá, digamos assim. Depois, outra coisa é o perigo. Se nós não nos sentimos confortáveis para ir ao continente, como é que vamos a um supermercado, vá, digamos assim, como é que vamos para um estádio cheio de pessoas ou para uma aldeia olímpica em que o local de refeição leva 3.000 pessoas? É impossível. E depois nisto tem as viagens, tem o controlo. Acho que mesmo que se realizasse, nunca ia ter umas grandes performances lá, sinceramente. E o próprio facto de, como estamos agora, a prática do atletismo está parada em praticamente todo o mundo, muitos atletas que se calhar ainda não tinham mínimos ou assim iam ter muita dificuldade ou não iam conseguir. As hipóteses iam ser mesmo nulas. Tal e qual. E imaginemos que isto nunca iria ter umas condições favoráveis para nós. Eu acho que seria sempre. Ia ser bom, porque os Jogos Olímpicos é uma experiência brutal. Em Tóquio, eu acho que ia ser ainda mais brutal, porque aquilo, eles não brincam com a situação, eles investem mesmo muito dinheiro. Portanto, aquilo ia ser em grande. Mas a nossa saúde ia estar sempre em riscos, e depois estamos a falar de todo o grande nível de desporto, todo o tipo de desporto, não é só o atletismo. Por exemplo, não é só um campeonato da Europa de atletismo, é todo o desporto está ali, todos os melhores atletas desse desporto estão ali. Portanto, sim, exato. Acho que tirando o futebol, os Jogos Olímpicos não são a competição mais importante,
no resto dos desportos que existem, acho que os Jogos Olímpicos é a competição mais importante a nível desportivo. A competição desportiva mais importante a nível mundial. Temos aqui uma questão do João Costa que te perguntou quem é o teu atleta de referência. Sim, isso é uma das questões que estão sempre a surgir. Não, eu não tenho nenhum atleta de referência. Tenho alguns, mas eu acho que, ainda no outro dia eu falei sobre isso, acho que nós devemos de nos guiar muito por nós e por tudo o que vem consoante o nosso trabalho. Eu neste momento faço desde 2015 a recolha dos meus treinos todos diários e vou-me guiando por aí, sensações, mais por aí. Ok. O Diogo Silva perguntou como tem sido treinar e manter os índices de forma durante estes tempos. Graças a Deus eu tenho ginásio na garagem, o que dá para os níveis de força se manterem, não idealmente, porque nós fazemos sempre não sei se sabes, por exemplo, arrastos e isso como complemento à força, o que não está a ser feito, mas em termos gerais está a ser concluído para pelo menos quando haver possibilidade de nós avançarmos para uma pista ou para conseguirmos treinar, eu nem digo competir, porque isto, sinceramente, não me sinto preparada para ir. Não sei se é falta de confiança em ir ou falta de preparação para ir. Deve ser uma mistura das duas. E então sinto que falta-me é um bocadinho de trabalho de pista, trabalho lático, o típico trabalho de pacientes que faltam um bocadinho. Eu confesso, eu hoje cheguei a Cocujães, vim hoje para o norte. Estás em Cocujães? Vim hoje, porque sinto que a minha confiança em Lisboa baixou muito, as pessoas estão completamente na rua, os meus sítios que eu treinava em 3 sítios diferentes, variava com a minha motivação do dia, não é? Digamos assim. Estão com muitas pessoas, já não é só o horário que implica. Normalmente, se eu fosse treinar a partir das 5, era muita gente, eu entendia, porque era 5 da tarde, as pessoas vinham do emprego. Agora não, às 2 da tarde está cheio de pessoas e as pessoas não se desviam, não há o cuidado, eu não vou correr de máscara, não é? Portanto, eu optei por me resguardar e vir para Cocujéis. Acho que aqui as pessoas estão a cumprir a 300%, sinceramente. Sim, porque aqui está estado aqui na zona. Exatamente, sem ser o continente e o Pingo Doce que está tudo tranquilo. Pessoas um bocado de casa. Exato, mas sem ser isso, acho que está tudo em PEC aqui e dá muito mais tranquilidade estar aqui, além de nós estarmos com os nossos, né? Estar com a família, Claro. dando aquele aquecimento no coração extra, né? Aquela motivação. Pronto. Tens outra pergunta? A Juliana Guerreiro está a perguntar como descreves o teu grupo de treino. O meu grupo de treino. O meu grupo de treino é um bocadinho. Primeiro são só galinhas, quase. Portanto, são só mulheres. Resta o Rui Corvelo. Pronto, eu digo sempre mal o nome dele, ele perdoa-me, eu sei. E o Tomás, acho que não me esqueço de ninguém. São esses dois. O meu treinador, não é? Convém. Portanto, o resto são tudo mulheres, tudo com personalidades diferentes, tudo com períodos, se é que me entendes, de um mês diferentes, variáveis, mas acho que somos um grupo muito unido e muito profissional. E acho que isso é fundamental. Amigo do amigo, e isso acho que o que é que se pode pedir mais, sem ser isso? Porque nos dias bons, óbvio que nós temos sempre lá qualquer pessoa. Nos dias maus, posso contar com o meu grupo para me dar uma força extra para me levantar de uma queda. Pronto. Então não deve ser nada fácil para o único rapaz do grupo lidar com tantas raparigas. O Tomás é muito reservado. O Tomás é muito calado. Então, nós vimos todas excitadonas, né? E vem ele tipo, sim,
Não, é só isso. O Rui é aquele típico que está sempre a tentar apanhar os pormenores. Ou aquela pessoa que nós queremos cortar uma série e ele diz assim: Não, mas não era um 5? E nós, tipo, a sério? A sério? E depois junta-se toda a gente quase, pronto, a matar o Rui. Mas pronto, no meio disto, depois eles nunca entendem as nossas conversas, porque mulher que é mulher fofoca sobre tudo, não é? E eles nunca entendem, tipo, a sério que vocês estão a falar? Ou então, por exemplo, Tomás, viste que aquela rapariga olhou para ti? E ele, ai, não reparei em nada. Nada, então pronto, isto é o nosso grupo. Mas eu sinto, a minha opinião é que os rapazes não têm tanta tolerância ao trabalho como nós. Nós queixamos muito, mas fazemos sempre o trabalho. Os homens nunca chegam à parte da queixa, simplesmente não fazem. Pronto, é a minha opinião. Às vezes é correto, é isso. A opinião é em paz, está bem? Acho que tens aqui uma questão que já respondeste um pouco, que a Raquel Almeida está a perguntar quais são as tuas perspectivas profissionais para quando acabares a carreira. Ser enfermeira. Eu tenho muitos sonhos sobre a carreira de enfermagem. Claro que isto também tem a ver um bocadinho com a nossa vida pessoal, digamos assim, e vai variando muito com a nossa vida pessoal. Primeiramente, eu gostava de tirar o meu curso, depois adoraria trabalhar no INEM, primeiro porque eu não me imagino muito num sítio muito parado. Toda a minha energia, pronto. Acho que no INEM adoraria. Eu gostava, numa primeira fase, quem sabe, trabalhar mais em Lisboa. Mas não. Estás-me a ouvir bem? Está a ficar um bocado. Mais ou menos. Aqui. Desculpa. Estás-me a ouvir bem? Sim, agora acho que sim. Espera aí um bocado. E agora? Fala para ver se isto já está melhor. Estás-me a ouvir? Agora acho que sim. Se não, eu troco a minha net, meto a minha net pessoal, se preferires. O que eu quero não ouvi. Se preferires, meto a minha net normal. Estava bem até agora, não sei. Se mudaste a internet ou assim. Ok. Não, está tudo bem. Melhor acho eu. Pronto, e depois gostaria então, como eu estava a dizer, de trabalhar no INEM. Gostaria também de fazer um curso em paralelo de osteopatia. E pronto, acho que é um bocadinho por aí. E relativamente a isso, falando do teu percurso académico, achas que em Portugal neste momento é possível compatibilizar uma carreira de alta competição como tu tens com a parte académica e com os estudos? Ou consideras que os mecanismos que existem são insuficientes? Depende da área que tu faças. Eu considero que a área de saúde com o desporto é um bocadinho incompatível. É incompatível. Desde do curso até à parte de exercer. Porque são muitas horas. Por exemplo, eu não desvalorizo, atenção, isto não é desvalorizar um trabalho de escritório, é um trabalho de contabilista, por exemplo. Não é desvalorizar isto. São trabalhos totalmente diferentes. Eu, por exemplo, estudar Direito é totalmente diferente de eu estudar uma área de saúde. Exige estágio, exige diferenças de turnos. Imaginemos, eu fazer um turno noturno e depois ir treinar. É impossível. Claro. Em É termos impossível. físicos Sair às 8 da manhã depois de uma noite, talvez, às vezes, acho que a noite está muito bom. Nós com a noite, por exemplo, podemos dormir de vez em quando, no meio de um turno da noite, mas nunca é compensatório para um esforço físico. Sim. Estava-te a conseguir ouvir, não estava-te a ver muito bem, mas a ligação não está muito Eu acho que vou trocar a minha net, vou meter a minha net pessoal. Ok, experimenta e ver se fica melhor.
Estás-me a ouvir? Sim, sim, agora estou. Está melhor? Pronto. Ok, agora já está melhor. Pronto, Agora já está voltando. fixe. Para que já estou a ver bem. Ah, existe mais perguntas? Existe. O Diogo Silva, também um cocujanense, está a perguntar se tens alguma recordação marcante em especial da tua jornada olímpica. Uma das questões que eu também tinha, e vai de encontrar que o Diogo fez, é para falares um bocado de como foi a experiência nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Eu era uma criança lá, não é? Mas era criança e foi criança lá. Pronto, as duas coisas. Eu fui muito feliz nos Jogos Olímpicos. O percurso para ir aos Jogos Olímpicos foi muito doloroso. Custou muito para tentar os mínimos para os Jogos Olímpicos. Foi um bocadinho, eu não vou dramatizar, mas foi um bocadinho traumatizante o meu percurso porque demorei muito a obter os mínimos. Cada vez que eu sentia que estava mais perto, pior a marca ficaria, pronto. Então quando cheguei lá, vivi todo o momento. Acho que até vivi demasiado, porque nos últimos 30 metros estava em posição de passar à semifinal, deslumbrei-me de tal forma com a possível presença que fiquei a olhar para o ecrã ainda a correr super feliz. Eu vivi aquilo ao máximo, trouxe recordações extraordinárias, trouxe amizades para a vida, e depois de viver aquilo é que realmente percebi o facto de todos os atletas dizerem que é uma experiência que todos os atletas deviam passar, porque eu estava com a Marta Penn, por exemplo, a trocar um pin com a Serena Williams, tipo, e eu ali a trocar, eu nem sabia quem era ela, quer dizer, sabia quem era ela, não sabia quem era ela quando estava a entregar o pin, não é? E a Marta só a dizer super pequena ao lado dela, troca, e eu tipo, estas memórias é que ficam, por exemplo, numa cerimónia de abertura, estar ali ao lado do Michael Phelps, tipo, e ele na boa ali. Ou seja, eu fazia parte dos atletas como ele. E então nós vimos aquelas pessoas sempre tão lá em cima que nós pensamos que não são pessoas reais, vá, digamos assim. E estar na mesma cota que eles, na mesma aldeia olímpica, ou seja, basicamente eu podia estar a caminho da cantina e sentar-me ao lado do Michael Phelps para comer, porque ele estava lá. E certamente, se calhar, tu no momento nem estás a perceber realmente o que estás a viver e depois, quando cai a ficha, é que percebes realmente o que é aquilo. Tal e qual. Eu vivi tanto aquilo que, por exemplo, a viagem para cá, para o Rio, eu fui sempre acordada e vi para aí 6 filmes. A viagem para cá, para Portugal, toda a dormir, de tanta energia que eu gastei lá, eu vivi tanta coisa que é uma experiência para a vida que eu quero mesmo viver agora com, eu não digo que eu era imatura, mas com mais maturidade, com mais calma e com outro tipo de objetivos, porque dizem que os primeiros jogos normalmente é mais para participar, para envolver-nos mais em toda esta aventura e sermos recompensados de todo o nosso esforço. Certamente vai estar para o ano em Tóquio e o Conselho da Oliveira das Meias vai estar todo a torcer por ti. E relativamente a isso, tu foste homenageada, penso eu, em 2016 pela Câmara, não foste no Magal de Desporto. Como é que sentiste esse momento? É sempre uma honra. Eu adoro, eu vou ser sincera, de coração, adoro passear nas ruas de Cocujães, na Rua do Furador, é sentir o carinho das pessoas. Eu levo sempre Cocujães, eu não tenho qualquer problema e sinto-me honrada por ser cocujanense. Eu só tenho pena que seja tão longe de Lisboa, sinceramente. Mas eu senti-me honrada e é sempre bom reconhecerem os nossos sacrifícios, estarmos longe das pessoas que nos querem bem, da nossa terra que tem o melhor pão do mundo, que tem os nossos melhores sítios. Sempre que eu quero ficar bem ou que estou menos bem na vida, é aqui que eu venho. Este é o meu sítio e sentirmos abençoados por este sítio, pelo nosso ninho, vá, digamos assim, e sermos reconhecidos por eles, não há melhor sentimento.
eu tenho aqui mais algumas perguntas. Tem uma que vai no sentido desta tua questão, desta tua intervenção, que é a Ana Azevedo, não sei se até a tua família. Opa, sério. Ela perguntou-te se no futuro achas que vais voltar a viver em Cocujões. Eu adorava. Embora que eu comprei casa agora em Lisboa. Então eu tive imenso tempo indecisa, porque eu adoro o meu pai passava-se. Porquê? Porque eu via um apartamento aqui em Cocujões, oh pai, olha só, oh pai, não sei o quê. E o meu pai, tu falas, mas depois também nunca chegas à ação. E foi, pronto, acabei por comprar lá, mas eu quero muito viver aqui, embora que eu tenha noção da realidade ser totalmente diferente, ou seja, eu vivo uma vida em que se eu não apanhar um bocadinho de trânsito não é a minha vida, Claro. aqui se apanhar trânsito é uma catástrofe. Por exemplo, eu vou dizer ao meu pai que eu vou para um sítio que demora 20 minutos a chegar lá, para o meu pai é um escândalo. 20 minutos é longe. Para mim, eu faço 20 minutos para ir para o treino todos os dias, de carro. Portanto, é normal. Se não fazer aquilo já é anormal, digamos assim. Portanto, eu via muito a viver em Cocujões, se calhar um bocadinho mais perto, não Cocujões, um bocadinho mais perto do Porto, para conseguir um bocadinho de agitação, mas adoraria. Tens aqui outra questão da Daniela Silva, que te perguntou qual é a tua maior motivação na vida. A minha família. Neste momento já tenho 2 sobrinhos, não é? Portanto, a minha motivação e o que me mantém sempre no foco é a minha família, porque sei por todos os sacrifícios que nós passamos para eu fazer a minha vida de atletismo, estar em Lisboa, portanto, todos os meus êxitos e toda a minha vida se resume a eles. É a minha grande motivação, é sem dúvida a minha família. E é importante ver que tu tanto levas sempre a tua freguesia e a tua família sempre contigo e mantens sempre a humildade. É muito importante ver isso. Há pessoas que quando chegam ao sucesso que tu se calhar atingiste, esquecem-se disso tudo e do percurso que passaram. Não, eu não me esqueço, sabes porquê, Vasco? Porque acho que nós, para termos subido a um degrau, nós tivemos que passar por um degrau. Tal como eu disse, para mim, o NAC não é inferior, por exemplo, ao Sporting. Cocujéis não é inferior a Lisboa. Tem outro tipo de condições. Por exemplo, em termos do NAC, diferenciando com o Sporting, se calhar a condição vira só a nível económico, a nível, se calhar, um bocadinho de visibilidade, mas a pessoa é igual. Se nós tivermos talento, tanto é um grande médico como é um grande sapateiro. Se nós somos grandes pessoas, se fizermos bem as coisas que nós temos a fazer, nós vamos ser honrados, digamos assim. Claro. Acho que tiveste mesmo bem nessa intervenção, que é a mentalidade que temos de ter em tudo na vida, não só no desporto, mas em todas as nossas profissões, em todas aquilo que investimos. Tens aqui uma questão mais direcionada para o atletismo. A Marta Moreira está a perguntar se não quer experimentar os 400 barreiras. Marta é a atual recordista dos 4x400 ainda. É um orgulho, é uma inspiração, a senhora Marta. Não penso. Não, os 400 barreiras. O meu treinador já fez várias tentativas. Eu sou mesmo atadinha. Eu não tenho coordenação nenhuma. Basta que ele meta um pino um bocadinho mais alto, eu já me atrapalho toda. A corrida muda. Se calhar, se fosse mesmo necessário, já houve por várias razões, quando, por exemplo, a Vera esteve fora, houve uma necessidade de eu fazer 400 barreiras e ponderou-se eu fazer 400 barreiras, mas graças a Deus havia outro atleta, graças a Deus. Portanto, ainda bem, porque eu não tenho mesmo jeito para aquilo. Mas acho que depende, porque segundo os valores que o meu treinador lá calcula, eu tendo a base boa como tenho aos 400, iria ser uns bons 400 barreiras, se fizesse aquilo idealmente bem. Que não Eu faz. acho que tens um recorde distrital qualquer de 250 barreiras ou assim, não tens? A sério? Eu? 50. Acho que tinhas um recorde qualquer, não sei.
Se ainda tem, se já alguém bateu, mas penso Estava que não. assim, barreira aqui e eu a saltar tipo aqui. Também Horrível. eras O muito triatlo nova. técnico para mim era horrível, as barreiras, mas eu achava que era muito boa. Até me dizer, tipo, olha a tua prova, e eu era mesmo horrível. Tens aqui uma questão do João Costa a perguntar se defendes a criação de uma pista de atletismo em Cocujões. Não sei, eu acho que sim, mas não sei se seria a pista, ou seja, uma pista competitiva, se seria compensador para Cocujéis, na minha opinião. Seria talvez com 4 corredores. Eu treinei o ano passado, há 2 anos, na pista da Amadora. A pista da Amadora tem 4 pistas. Acho muito boa, mas eu acho que, por exemplo, o NAC tem muitas atletas, um, mas se calhar se cairmos no excesso de uma grande pista, Claro. talvez para fazerem, uma vez que a pista de Aveiro não está completamente boa, vá, digamos assim, Mas agora também temos a pista de Vagos e pois, exatamente, ou seja, cai-se um bocadinho, é aquilo que acontece um bocado mais para o interior, há pistas que estão um bocadinho ao abandono. Hum, Talvez com 4 pistas eu concordo perfeitamente. a ideia acho que era, não sei se é para agora, mas daqui a uns anos no complexo que fizeram, Sim, eh, meter tartan, isso aí já ficava um pouco uma pista de treino. eu acho que iria ser top. Hum, é muito giro, porque é à frente de casa dos meus pais. Olha a cena. Se calhar Eu foi ia feito propositalmente. O meu pai diz sempre exatamente isso, que é tipo, mesmo para eu estar a ver a pista sempre. Portanto, Mas, mas isso era difícil ser uma pista de competição mesmo, como tem o relevado sintético, já não dava para fazer lançamentos nem nada disso. pois não. Exatamente. Não dá. Desparecíamos sem treinos, lançadores Exatamente. iam para o centro de O treinos e os treino outros está top, o centro de treino está top. está muito fixe. Queríamos pôr lá queriam que fizessem lá uma reta velocidade, cento e tal metros, mas para já está complicado também. Tens aqui outra questão do Diogo Silva, novamente, a perguntar qual foi até ao momento o principal percalço que tiveste enquanto atleta. Eu, graças a Deus, ainda não tive nenhum problema a nível físico. Hum, Nunca tive uma lesão, graças a Deus, batendo na madeira. Não me deseja uma praga, faz favor. Nunca tive uma lesão, nunca tive muito tempo parada. Se estiver parada é mesmo por malandrice. Não. Mas a nível físico nunca tive nenhum percalço. Tive alguns percalços, por exemplo, não consegui fazer mínimos para o Mundial de, de Beijing, acho eu que foi em 2015, foi a única situação internacional que eu não consegui estar presente. Um bocadinho, porquê? Porque eu queria fazer a faculdade toda com grandes notas e então acho que meti um bocadinho a carroça à frente dos bois. E agora já tenho um bocadinho mais maturidade para entender que não consigo ser autêntica ou conseguirmos alcançar objetivos grandes em duas frentes, porque alguma coisa vai sempre não ficar tão boa. Nós podemos até conseguir numa primeira instância, mas alguma coisa vai sempre ficar um bocadinho para trás. Sim, podes conseguir fazer, se calhar, as duas coisas de forma razoável, mas não consegues fazer as duas coisas de forma brilhante. E no desporto de alta competição tem que ser, não, a perfeição é muito difícil, mas tens que chegar lá muito perto para conseguir alcançar os objetivos e para ir a uma grande competição, por exemplo. Eh, Sim, Tens outra questão, mas já respondeste um pouco, que é o Nuno está a perguntar como estão a ser os teus treinos nesta fase de quarentena. Acho que sim, sim. respondeste. Estão a ser normalizados, só falta a pista. Normais, só falta a pista. Tenho aqui outra questão para ti, que é relativamente às respostas públicas que têm sido dadas pelo Estado pelo IPDJ pelo Comitê Olímpico nesta fase aos atletas de alta competição. Está a ser dado apoio ou não está a ser dado o suficiente? Recomendável? O que é que consideras? Apoia a possibilidade, por exemplo, de pista.
E também, se calhar, em termos financeiros, continuamos a apoiar e assim. Os financeiros, impec. Não tem razão de queixa. Hum, mas eu acho que até a nível financeiro, por exemplo, no meu caso, nós entramos em layoff no Sporting, o que eu concordo, porquê? Porque uma pessoa vai ter que entender que todas as receitas que entravam no clube já não entram, vai, digamos assim, Patrocínios. exatamente. Portanto, o nosso dinheiro vem muito daí. Se eu não estou a correr, se estou em casa, não estou a gerar visibilidade, não estou a gerar dinheiro prático para o clube. Portanto, eles estão até a ser bastante razoáveis, digamos assim, a minha opinião. Claro que também tem que ser compreensíveis porque eles também têm que dar um bocadinho a mão ao promotório porque daqui, se calhar a 4, 5 meses, eles vão precisar de mim. Portanto, Sim. há que dar um bocadinho a compreensão, tanto de um lado como para o outro, como o empregado como o patrão, pronto, digamos assim. No ponto de vista mais prático, ou seja, da situação, o IPDJ, a Federação Portuguesa de Atletismo, e o CAR cedeu-me a mim, como atleta pré-pole, alguns materiais do ginásio, então eu construí uma ginásio em casa. Eles fecharam a pista. Ontem houve uma reunião em termos internos da Federação, com treinadores e a Federação, não sei qual é que foi o resultado, mas acho que foi positivo. Acho que as pessoas, se tiverem a maturidade de assumirem as devidas precauções, não podemos ir agora feitos loucos de uma maneira para a pista, não pode ser possibilitada essa opção, porque nós todos temos que ter noção que o vírus ainda anda aqui, ou seja, nós não passamos de há vírus, não há vírus, e as pessoas têm que ter noção disso, mesmo os cidadãos têm que entender que nós não passamos de um estado de emergência com o vírus sem liberdade e está tudo bem. Não, temos que nos proteger. Nós temos desde o dia 23, acho eu, possibilidade de ir à pista. Eu falei com o meu treinador e recusei-me. Porquê? Porque não há normas de segurança ainda. Basicamente é isto. Dito em boas palavras, é todos juntos em fé em Deus. E eu acho que no momento, se tu me dissesses, Cátia, mas tens prova em agosto? Não tenho prova. A Federação suspendeu as provas todas, não temos europeu, não temos Jogos Olímpicos, portanto, eu neste momento estou numa fase mais de treinar para manter o corpo, para conseguirmos começar não do -4 a época, mas de 1-0, vá, digamos assim. Portanto, em termos práticos é esse o apoio, mas temos estado preocupados, temos estado a falar. Claro que numa situação é que nós temos de ser compreensivos, tanto a nível financeiro como a nível de gerência. Eu não posso chegar à Federação e exigir que eles, do dia para a noite, criam todas as condições para eu ir treinar à pista, porque nós todos não sabemos o que é o ideal. Ainda agora estava a ver ontem na CMTV, o drama da vida, não é? Que 30 pessoas contraíam o vírus em casa, portanto, 30% das pessoas estavam em casa protegidas e tiveram o vírus. Portanto, nós todos temos que pensar que, mesmo estando a fazer tudo certo, podemos contrair. Exato. Pronto. Eu acho que até termos uma vacina algo que nos garanta a segurança, vamos ter que nos manter sempre com medidas muito restritivas, embora o confinamento possa terminar, mas estar toda a gente num bar ou num café a conviver, as pessoas vão ter que habituar-se a não fazer isso, pelo menos. Já está tudo assim, na boa. Em Lisboa. Sim, já está toda a gente, pessoas no café, está tudo como se fosse um dia normal, digamos assim. E isso é preocupante. Para mim, isto é muito mais preocupante do que no início, quando as pessoas não sabiam muito bem, e eu até entendia. Os meus próprios pais, no início, a padaria está aberta, vamos tomar café. Não estou a fazer nada, estou ali a fazer café, não é? Eu até entendia, alertava, mas entendia. Neste momento já sabemos as consequências, já sabemos para o caminho onde isto vai dar, portanto temos que estar mais alarmados.
Pois que embora, por muito que seja a resposta do governo e das autoridades responsáveis, as autoridades de saúde, eu acho que mais de 50%, mais de 50% das responsabilidades são das pessoas. E se elas criticam muitas vezes as autoridades competentes por uma pequena coisa, depois elas não poderem cumprir com o ficar em casa ou assim, perdem muita razão. Tens aqui uma questão do Nuno Miguel Fernandes a perguntar se os 4x400 femininos já estão apurados para os jogos. Não. Isso é por tempos, não é? Nem é por mínimos, não é? Queria esta feita mista, que é uma nova modalidade, não sei se as pessoas sabem, que é dois. Cada país escolhe a ordem, mas aquilo consiste em 2 homens e 2 mulheres. E aí eu acho que estamos em 18º, entram 16, ou estamos em 16, uma coisa assim. Estamos muito de perto, eu acho que estamos mesmo em 16. Entram 16 para ir aos jogos. Pronto, mais peças estaria então a nossa estafeta mista para estar presente nos Eu jogos. não sabia que esta estafeta mista também já ia aos Jogos Olímpicos. Pensei que. Vai. Esta estafeta mista que entra e não sei, aquela que é tipo 800, 600, horrível. Medley. Não, medley acho que é 100, 200, 300, 400. É, é aquele formato tipo DNA, não é isso? Não sei o nome específico. Esta feita também estavam a ponderar fazer isso, mas não vai só esta feita mista que entra. Mas achas que, por exemplo, nessa E eu não porque estou em nível individual, mas 2 atletas estão a receber apoio do Estado porque nós entramos na pré-polo com esta feita também. Exato. E achas que, por exemplo, nessa estafeta já foi muito criticado por facto de depois ir uma mulher e ser ultrapassada por um rapaz com muita facilidade? Achas que deviam ser os percursos já fixados? Por exemplo, o primeiro e o terceiro para uma mulher? Ou achas que assim está bem neste formato? Cada país escolhe? Por exemplo, o que eu vi é que normalmente todos estão a fazer mais ou menos o mesmo formato. E o formato é interessante porque é homem, mulher, mulher, homem. E se pensarmos bem, o homem dá a vantagem, a mulher começa a perder a vantagem, a outra perde mais um bocadinho e depois vai o homem e alcança a vantagem. Eu acho que os únicos países que não fizeram isto nos Jogos Europeus foi a Polónia, acho eu, porque a Polónia, e isto são raros os países que têm bons 400istas, homens e mulheres. E dois bons. No nosso país, realmente temos isto muito bem equilibrado. O que fez também nós estamos numa boa posição. Nós ganhamos, por exemplo, eu acho que nós ganhamos a Ucrânia. A Ucrânia ganhou primeiro, mas sei que ganhamos, por exemplo, a Alemanha, que tem uma estafeta feminina estupenda, mas que só entram 2 mulheres, mas não tem muitos homens. Portanto, eu acho que é uma. Isso de variar só vai em contra ao equilíbrio de homem para mulher. Imaginemos que elas têm, por exemplo, a Polónia, estou-me só a lembrar, eles têm umas mulheres estupendas. Né? Mas também têm uma estafeta masculina muito forte, acho. Não tanto. Por exemplo, as mulheres são top 3 nos Jogos Olímpicos, de certeza. Por exemplo, os homens que passaram à final é muito bom. Portanto, elas, em termos de compensação, vai dar muito maior ênfase se meterem, por exemplo, homem-homem e acabar com mulher-mulher. Ou mulher-mulher, homem-homem. Mas elas, por acaso, nem sei muito bem como é que elas têm feito. Eu acho que elas têm começado com mulher, homem, mulher, homem. Acho que é assim que elas têm feito, por acaso. Mas acho que é um bocadinho variável a opinião. Tens aqui outra questão do João Costa, que diz: ouvi falar da possibilidade de não se realizar Tóquio mesmo em 2001. Como vês esta possibilidade de cancelamento? É assim, a justificação que se viu foi com a não possibilidade de haver uma vacina. Então, se não houver uma vacina, não vai haver jogos. E nisto vejo, é basicamente o mesmo ponto que nós estamos neste momento. Para que nós irmos para lá se podemos contrair o vírus e não sabemos a consequência do vírus? Portanto, eu acho que a nossa saúde vale muito mais do que os jogos. Exato.
deve ser um bocado frustrante, na mesma, principalmente para as pessoas que tinham grandes objetivos, mas a saúde está de facto em primeiro lugar. Tens Eu aqui acho, outra. Diz. eu acho que é um bocado isso. A cenourinha é tão grande e nós fazemos 4 anos a pensar naquela cenourinha e bababá, e todos os nossos objetivos, por exemplo, uma marca de Adidas está a investir para aquele ano, os contratos que são para aqueles anos, são 4 anos de contrato, tudo em foco àquele momento. Eu não sei desde quando é que os Jogos Olímpicos foram cancelados, ou adiados neste caso, mas portanto nós vemos o calibre da situação, o quão grave é que isto está. Portanto, eu acho que nós temos de ter atenção e temos a consciência que isto é um drama, vá, digamos assim, mundial, que nós temos de ter calma e ponderação sempre que nós estamos a tentar correr um risco. Não vale a pena nós temos agora isolamento de 2 meses. E agora de nada, mas eu tenho mesmo saudades de correr, tenho mesmo saudades de fazer ginásio, então vou para a pista, tipo, sem luvas, sem máscara e salve-se quem puder. Não é assim, não é? Tipo, acho que temos de ter calma. Responsabilidade. Exato. Tens aqui outra questão do Diogo Silva que te pergunta. Esta não sei se é fácil responder. Preferes uma boa marca ou uma medalha? Eu sou daquelas pessoas que fazem tipo, as perguntas para mim mesma. Por exemplo, preferir recorde do mundo ou ser campeã olímpica? Campeã olímpica. Exato. Fica, isso, o recorde pode sair, mas a medalha Exato. fica. Mas entre uma boa marca ou uma medalha, uma boa marca. Está aqui uma sobrinha a dizer uma boa marca. Mas eu acho que entre um recorde olímpico um recorde do mundo, sim, é diferente tudo que vem. Campeã olímpica é um tipo de diferente. Eu, por exemplo, entre uma medalha. Mas é uma boa questão. Agora estou um bocado confusa. Depende. Mas se calhar. Não, mas se calhar é uma boa marca. Eu prefiro marcar a diferença com a boa marca, ao menos está lá para sempre. A medalha também. Não sei. Pronto, não É uma sei. questão difícil. Acho que é uma boa marca. A Luísa Pereira está-te a perguntar qual foi a sensação quando bateste o teu primeiro recorde nacional. Eu não me lembro muito bem. O primeiro recorde que eu bati foi o que foi batido este ano, que foi o da Juliana Guerreiro. Era os 400 de júniores, pista coberta. Desse, eu juro, e já lhe disse a ela que não me lembro de ter batido. O único que me lembro e de todo o escândalo que eu fiz, porque eu bati o recorde de ar livre de júnior, acho eu. Agora se calhar estou a confundir. Mas eu posso falar de duas sensações, do recorde de júniores de júniores e de sub-23. O de júniores acho que foi em Rieti, e foi batido logo nas eliminatórias, depois bati novamente na meia-final e depois fiquei a 1/100º de bater na final. Portanto, eu estava ali naquela mistura de sentimentos, tipo, estou a passar a eliminatória, estou a passar a meia-final, estou na final, mas é recorde nacional. E eu estava tão excitadora, então, não à espera do recorde, que nem levei cartão de cidadão, por exemplo. Depois, como nós temos 24 horas, aquilo lá deu para contornar. O de sub-23 foi na Taça de Clubes Campeões Europeus, no Algarve, em que não sei se já viste, mas se não viste, tens que ver a minha entrevista em inglês, que é top. Eu acho que já vi. Depois está o Ricardo dos Santos também. Portanto, essa entrevista foi depois de eu bater o recorde nacional, eu estou assustadora, só dizia I'm very happy. Portanto, essa entrevista foi, pronto, a minha sensação depois é uma sensação extraordinária, em que depois há aquela fração de segundos que uma pessoa está sempre a pensar, mas será que foi mesmo eu? Será que consegui mesmo? Isso foi a minha sensação depois de bater o recorde nacional de séniores. Não pode ter sido. Primeiro eu não sabia qual era a marca, depois era o professor José Uva sempre a dizer, bateste, meu professor, não sei, não pode ter sido eu não fiz 51, não pode ter sido.
E é verdade, pronto. Qual é o teu recorde pessoal? Já, 51,62, bati o ano passado o recorde nacional, outra vez em Nápoles. Pronto, das universidades, não foi? sim, nas Olimpíadas. Tens aqui outra questão do Job Silva, que te está a perguntar: achas que o talento existe e é um fator significativo nos resultados, ou tudo não passa de muito treino e da nossa capacidade de treinarmos mais que os outros? Acho que o talento nas camadas jovens. Uma boa pergunta, credo, muito Pois é. boa. Acho que o talento nas camadas jovens é muito importante, mas se quiseres ir mais além, é tudo à base de muito treino, muito trabalho, muito foco, muita dedicação. Acho que é a minha Também. opinião, porque eu tinha algum talento, não tinha muito talento, mas eu treinei muito, trabalho muito, e se nós estivermos muito dedicados no nosso percurso, na nossa cenourinha sempre, a pensar na nossa cenourinha, vamos mais longe. Exato. As pessoas se calhar não têm tanta noção eu acho que os esportes individuais são aqueles onde as pessoas nos outros esportes e nos coletivos obviamente têm que treinar, mas também muitas vezes depende, um jogador de futebol depende de um momento, ou depende de um golo, ou a carreira dele depende disso. No atletismo e na natação e outros esportes individuais depende essencialmente do que tu fizeste. Não houve nada extra, pode ter havido um bocado de vento ou pode ter acontecido alguma coisa, mas foi efetivamente o teu trabalho. Portanto, eu acho que os esportes individuais muitas vezes são pouco valorizados e até recomendava para quem quisesse ver um documentário, não sei se já viste, acerca da preparação dos atletas suecos, que é o The Price of Gold. Nunca vi, olha, mas A ver que fala do Cristiano, é basicamente sobre os Jogos Olímpicos de 2004, em 2004 a Suécia acho que teve muitas medalhas. Aquele gajo da altura ganhou, o Olsen também ganhou, e uma barreirista feminina, e acho que há outra das provas combinadas, e fala da preparação deles, e aquilo é completamente surreal. Eles cheios de agrafos, a treinarem na neve, acabarem a vomitar, e por acaso recomendo a visualização desse documentário que demonstra mesmo o esforço que um atleta tem que ter e tem que a passar para nossa, chegar a um a lado. nossa vida de atleta, desculpa te interromper, a nossa vida de atleta, e este que as pessoas não têm consciência, a nossa vida de atleta é basicamente, a prova é o Instagram. Tipo, tu acabas sempre em pleno, né? Mas até lá, tu nunca vais publicar, eu nunca publico eu no chão, ou eu por acaso nunca vomitei no treino, mas eu sofro no treino. E eu há muitos dias que não apetece, há muitos dias que, pá, não estou numa boa vibe. Mas como é óbvio, não venho para o Instagram, estou a morrer, tipo, eu venho sempre de sorrisão. E quando ganhas, Exatamente, e quando ganho tal, pronto, mas até lá nós temos que andar caminhos de pedras, caminhos muito maus. Eu, por exemplo, este ano tinha feito 25 dias, eu e a Vera, sozinhas na neve, a treinar debaixo de neve, em frio, chuva, tridiário. Portanto, é muito doloroso. Durante 25 dias, fechadas, sozinhas, a fazer tridiário, com o corpo a não recuperar o suficiente, cheio de mazelas, mas sempre, vá, mais um, vá, tem que ser, vá. E isto é o resultado. As pessoas não conquistam grandes êxitos só por aquilo que é as aparências. E, infelizmente, não sei se é a tua opinião, mas aqui em Portugal fazemos muito isto. É criticar só por aquilo que nós vimos naquele 10%. Não, mas a pessoa trabalhou 100%. Portanto, exato. não tudo é assim. E quando chega a uma competição internacional, onde as pessoas às vezes veem na televisão e assim, este não chegou à final, não sei o que, e criticam. Eu acho que também a comunicação social falha muito. Se Sim. perdessem um bocado de tempo, se calhar, a acompanharem o percurso de um atleta, na Tal, sua preparação, a verem um estágio, a verem as dificuldades que eles passam, as pessoas valorizavam muito mais. E acho que também é uma falha. As pessoas, tanto tempo de antena com coisas que nada interessam, e mesmo relativamente ao desporto, com programas horas e horas de programas a falar de arbitragens, e se algum canal fizesse isso também estava a ser irreverente e estava a ser diferente. Porque eu acho que para além do Nelson Nebra, que fizeram programas a mostrar a sua preparação, não houve nenhum documentário sobre nenhum atleta português dos mais claro, diversos. porque imagina, infelizmente nós vivemos à base
de visualizações. E neste momento não é um atleta bom que tem muitas visualizações. É um atleta ou uma pessoa que é mais fotogénica ou que sabe melhor funcionar com o Photoshop ou com as aplicações todas, é que tem Exato. é que tem bastantes seguidores, é que tem isto. Isto gera várias coisas. Eu sinceramente não concordo totalmente nessa política, porque acho que um atleta é muito mais do que uma capa. Eu sou uma pessoa extremamente. Eu não tenho filtros, como toda a gente que me conhece diz, e acho que nós sermos mais fotogénicos ou menos não pode ser só avaliado numa foto, ou seja, a foto avalia sempre se nós somos fotogénicos, mas isso não nos transmite a 100% o nosso valor. E neste momento acho que na geração que nós vivemos, todo o nosso valor, e isto cai um bocadinho às vezes do ridículo, sinceramente, porque acho que nós, por exemplo, em vez de vivermos umas férias, estamos mais a tentar tirar umas fotos todas XPTOs para o Instagram para ficar tipo a meter Exato. depois ruídas de inveja ou, por exemplo, a comer cozinhas bué, né? Mas depois queres tirar aquela foto e o comer já está frio, depois tiras aquela foto, que é foto, publicar, ver os comentários, e Acho caímos que um às vezes bocadinho. as pessoas agora vão a algum sítio e se calhar antes de pensar o que podem retirar disso ou dessa experiência já estão com o intuito de irem meter a foto ou assim. Eu quando vou ao sítio ou divertir-me ou o que seja, eu até me esqueço. Depois chego ao fim da noite e eu até podia ter tirado uma foto e nem tirei. Eu acho que as pessoas Exatamente. têm um pouco essa ideia. Tens Exatamente. aqui outra questão da Raquel Almeida que perguntou: tiveste que abdicar de muitas coisas para chegares ao sucesso e alcançar os teus objetivos como atleta? Muitas coisas. Coisas que se calhar já não me lembro porque realmente não eram muito importantes. Mas acho que, uma vez mais, acho que o que ficou mais para trás foi a minha família, infelizmente. Sei que todas as maneiras que eu tenho para compensá-los nunca compensa, porque o que é importante é a minha presença. Infelizmente, neste momento eu estou a vir 2, 3 vezes ao ano, se calhar aqui. Perco muito o crescimento dos meus sobrinhos, perco a fase deles, eu, por exemplo, o mais velho já está na escola, já está no terceiro ano, já está irreverente, então perder isso tudo, perder a velhice das minhas avós, isso são coisas que nos traz uma amargura maior. Em termos pessoais, por exemplo, perder festa, epá, óbvio, mas isso não nos constrói. Diverte-nos, liberta-nos, sim, mas acho que é muito mais importante, por exemplo, eu não ter, por exemplo, disponibilidade para marcar uma viagem num período que seja mais barato, por exemplo, ou quando me apetece. É quando não tens provas ou não tens de treinar. Exatamente, por exemplo, eu nunca passo a Páscoa ou o meu aniversário com a minha família. A única fase que eu passo sempre com a minha família é o Natal. Já não me lembro do último ano que eu passei o aniversário com a minha mãe, que ela faz anos a 26 de agosto, já nem me lembro. É muito raro. Ainda agora comentei com a Vera quando foi a Páscoa, nós estamos sempre a dizer: epá, este ano nós fizemos todos os esforços para virmos dos estágios de altitude, estava já planeado, para vir. Agora temos só 15 segundos restantes, se calhar saímos e voltamos a entrar. Ok. Exatamente, não saiam daí e voltem outra vez. Ok. Acho que já está. Podes continuar. Quero esperar um bocadinho para virem as pessoas novamente. Estão ainda a entrar aos poucos. Por agora o medalhado olímpico, Fernando Pimenta. Estava aí? Na pimenta. Carrega a pimenta. Pimenta, a amizade que eu trouxe dos jogos, por exemplo. Diverti-me muito. Agora perdemos foi as questões, mas tinhas uma da Luísa que era: qual foi a sensação que tiveste quando alcançaste os mínimos para os Jogos Olímpicos? Ai, chorei baba e ranho. Eu não dormi naquela noite. Depois eu estava em Espanha, não é? Eu fartei-me de falar espanhol com, pronto, aquele portunhol, não é? Digamos assim. Diverti-me muito. Não acreditei. Como eu já tinha dito, foi uma época de muito sacrifício para conseguir os mínimos.
Portanto, foi muito feliz, fiquei muito feliz quando alcancei e é um grande alívio. Tens aqui uma do Diogo Silva. Devido ao atletismo, certamente já visitaste alguns países e culturas. Admiras algum em particular e, se for o caso, retiraste alguma lição para a tua atividade como atleta? Hum, hum, Em todo o sítio, por exemplo, mais em termos. Posso falar de três. Eu já fui a Marrocos com o intuito de fazer estágio e lá não temos muitas condições. Basicamente, nós fomos para lá e sempre a moer o juízo do meu treinador, tipo, meu Deus, não temos uma pista com casa de banho, meu Deus, não temos não sei o quê, meu Deus. Temos pista, mas não temos casa de banho na pista. Pronto. E então conseguimos ver a realidade lá, de pessoas que vêm sozinhas com o intuito do sonho deles. Por exemplo, não tinham ténis, estavam a correr na mesma. Abaixo de chuva, fazer bidiário, tridiário. Nós conseguimos treinar lá com o Lewandowski, sabes quem é? O dos 800 metros. Sim, sim, sei. Treinos brutais. E eu acho que nisso é outra perspectiva que eu tenho dos atletas polacos, que toda a gente diz que têm boas marcas, porque é que será? E toda a gente associa se calhar ao doping. Não, eu não descarto essa questão, sinceramente. Nunca sei, nunca saberemos, mas eles são super trabalhadores. Ai, desculpem. Super trabalhadores, eles esforçam-se imenso, eles trabalham dia e noite, eles fazem tridiário, se calhar todos os dias, não têm dia de descanso, portanto são umas máquinas de trabalho que merecem completamente o êxito que têm. Depois outra realidade também, dentro dessa realidade, é os espanhóis. Os espanhóis são excepcionais a trabalhar, muito cumpridores, muito profissionais. Eu treino muito tempo, há muito tempo em Serra Nevada e acompanho o trabalho da Mireia Belmonte, que é uma nadadora, campeã olímpica nos Jogos do Rio. Não sei de que modalidade, mas pronto. É natação, mas não sei qual é a disciplina que ela faz. E ela até musculação, nós ali estamos a 2.320 de altitude, mas ela vai para quase 3.000 para fazer musculação, para ser ainda mais. Ela dorme dentro de uma tenda em altitude. Ela faz treinos brutais, faz piscina às 6 da manhã. Tipo, isto é uma perseverança que uma pessoa, para mim, dá muito mais do que, por exemplo, quando for enfermeira, eu sei que vou ser uma enfermeira diferente, porque todo o meu sacrifício que eu passei como atleta e toda a força, ainda agora estava a fazer um treino com o meu sobrinho e ele, tipo, eram 5 séries e ele, tipo, à terceira, tia, fogo, e eu disse, não, agora é que estamos a treinar é a mente e nós, os atletas, trabalham muito a mente e acho que isso, acho que é o que mais aprendi, é acreditarmos até ao fim, porque no fim é que se fazem as contas. É a diferença entre fazeres mais uma série ou teres Exatamente. capacidade para fazeres mais um pequeno esforço. Isso advém da parte psicológica, que é muito importante. O Job Silva disse que foi 200 metros mariposa a prova. Pronto. O Alexandre Azevedo está a dizer que já fizeste uma experiência aos 800, mas para quando uma aos 1500? Meu querido. Olha, eu já vou fazer 800, é o que é. É quando o rei faz anos. Mas eu acho que não, tão cedo não. Só se for para puxar uma prova e isso me entusiasmar, termina a prova, né? Mas não me vejo de todo a fazer 1500. Já 800 já é o que é. Acho que não tens mais nenhuma questão. Agora gostaria de fazer uma questão. Consideras-te um exemplo para os mais jovens? O teu percurso? Muita gente dá-me esse feedback, mas eu como sou assim um pouco mais tranquila, digamos assim, eu não vejo um exemplo. Eu acho que todos nós procuramos alguma referência e sinto que por ter sido a primeira quatrocentista a ir aos Jogos,
por ter os recordes nacionais desde júnior, vejo que sou uma guia para. Não me sinto uma referência, mas gostava que pelo menos não fosse referência, mas fosse um exemplo, que para mim é um bocadinho diferente. Referência é uma pessoa que nós, digamos assim, exemplo é uma pessoa que nos sustenta e que nos motiva, porque o que eu tento sempre transmitir, tanto aos mais jovens como aos da minha idade, como aos mais velhos, às vezes, né, é que a vida não é só o mar em baixo, não é só a bandeira verde, não é? Nós também temos que entender a vida quando está em maré alta e o mar revoltado. E nesse momento é que, se nós tivermos a paciência para encararmos o nosso momento e continuarmos a caminhada, porque o segredo está em continuarmos a caminhada, não é pararmos. Porque pararmos nunca vamos saber onde é que o caminho vai dar. Portanto, caminharmos sempre à frente e não interessa como nós estamos a caminhar, se é sem um pé, com um pé, sem um braço, todos lixados, sem vontade, olhos fechados, vamos. Pronto, não interessa. Acho que não tens mais nenhuma pergunta, então, para concluir, uma pequena provocaçãozinha, tu gostavas de regressar ao NAC ou ao teu clube? Eu mesmo a fazer isso, por acaso. Eu vejo-me, eu, por exemplo, vocês têm o Gaspar Araújo, não é? O Gaspar Araújo tem o exemplo de uma carreira excepcional. Eu vejo, por exemplo, o percurso dele. Claro que eu não vejo, por exemplo, e tive uma questão dessa já recentemente, sobre o finalizar a carreira. Eu não quero ser veterana e aqui, sinceramente, porque eu sinto que tenho muito mais a dar ainda a enfermagem e seria, mais uma vez, a meter um sonho para trás. Mas sinto-me a voltar para o NAC quando todo o meu percurso já estiver feito no ponto de vista do Sporting, a vir para aqui, sem dúvida. Isso é muito bom de ouvir. Tens aqui, a Catarina Rebelo disse que és um exemplo a nível desportivo e pessoal, grande energia. O João Costa também disse muito bem, Cátia, obrigado. A Raquel Almeida, excelente conversa. Acho que, como não temos mais nenhuma questão, acho que podemos concluir. Agradecer-te novamente por teres disponibilizado um bocado do teu tempo para estares connosco e também para falar um bocado acerca destes diretos. Acho que é importante uma estrutura partidária, a JS é uma estrutura partidária, não se fixar só falar sobre propostas muito específicas, falar sobre política. Acho que é importante também darmos a conhecer as pessoas que são uma referência no nosso concelho, e tu quer queiras, quer não, já o és e vais ser para sempre. Dizem, não tenho a certeza, mas acho que foste a primeira pessoa da Oliveira das Meias a ir à competição desportiva mais importante a nível mundial, como são os Jogos Olímpicos, e é, portanto, uma referência. E é assim que queremos continuar a fazer, vamos continuar a tentar ter nos nossos diretos pessoas marcantes em Oliveira das Meias, muitas vezes não muito conhecidas, e tentar mostrarmos lá para fora o que de bom se faz em Cocujães e em Oliveira das Meias. Sim, vocês estão a fazer um ótimo trabalho e é um grande elogio, a sério. Todo o que estão a promover, tudo o que estão a dar é fantástico e espero que tu continues a promover isto porque estão num bom caminho, a sério. Muito obrigado. O André Brandão também disse que foste a Cátia e que leves o Cocujães sempre ao peito. Certamente. Ok. Sim. Obrigada a todos. Obrigado, Cátia. Um beijinho e boa sorte. Beijinhos para todos. Obrigado. Obrigada.